Bem, então foi assim que ele impressionou Florentino Pérez a todos os madrilenhos e madridistas no dia de hoje. Informações sobre a campanha eleitoral. Hoje começamos com Florentino, que apareceu em Toledo e falou. Agora vamos ouvir o que disse. E colocou outra lona, uma lona grande, dupla, com as estrelas que contratou. Porque, além disso, ele trouxe a mensagem de que vai anunciar nomes, que vai falar sobre o projeto esportivo nos próximos dias. Com certeza, porque embora Florentino bom, é o que viemos dizendo durante todos esses dias, não é. Florentino não deveria e não tem por que estar pensando no que o outro faz. Na verdade, ele não vai debater com ele. Mas depende do nome que o outro vender. A partir de hoje, Riquelme, vamos chamá-lo assim, não Florentino, que nem o cita, certo? Depende do que ele disser, da outra estrela que vai mencionar e do treinador. Ele terá que revelar isso em algum momento? O diretor esportivo será Fernando Hierro, como já mencionamos em vídeo anterior. Claro, Florentino vai dizer, olha, também não precisa colocar a vida nisso, porque ele tem, vamos lá, tudo para ganhar. Mas sim, soltar algum nomezinho, o mais importante a gente já sabe que é Mourinho, claro. Mas olha, algum jogador, contamos no vídeo anterior. O caso do Konaté, que seria essa nova jogada do Florentino com o jogador que fica livre. E tudo que disseram do Konaté no verão passado, meu Deus. E agora, de repente envolvido nessa voragem das eleições, tipo, fica, não, fica, diziam para ele no Liverpool, Konaté. Bom, não sei se diziam isso para ele ou não, mas Konaté ficou livre. E pronto. De repente, pode ser jogador do Real Madrid, que eu acho que tudo indica muito nessa direção, porque senão vocês me expliquem, e seria mais um desses jogadores que Florentino aproveitaria para que viessem como agentes livres. Bom, a faixa é tipo, como não vou te amar, é que é muito forte, é que a imagem do Florentino é muito forte, mesmo com muito pouco. O normal é que ele ganhe essas eleições com facilidade. Mas atenção, porque estão falando dessa possível baixa participação, porque o Papa vem, porque vai ser complicado sair, principalmente para quem mora na cidade de Madrid, sair de lá, vir para Valdebebas e tal. Outra coisa são aqueles que vêm de outras províncias, né? Vai ser, embora vá haver muito movimento em Madrid, com certeza, mas enfim, vai ter gente que vai ter suas dificuldades. E como muitos florentinistas pensam que isso, o Florentino já está ganho. Então talvez possa haver uma mini surpresa, tipo assim, que as porcentagens possam ser maiores do que pensamos, beleza? Mas vamos lá. É impensável para mim, mesmo recebendo comentários de várias pessoas todos os dias, porque em que situação isso me coloca? Se eu apoiasse um dos dois candidatos, seria absurdo. Mas enfim, isso é o típico que as pessoas que não assistem a esses vídeos dizem, porque quem está assistindo esses vídeos, desde o primeiro dia da campanha, está vendo que eu sempre mostro uma informação de um lado e a informação do outro, e depois dou a minha opinião, e a minha opinião é pessoal e intransferível. Sim, transmissível, como sempre digo, pois tenho o compromisso de compartilhar o que penso com vocês. Bom, então essa é a lona, como eu disse, do Florentino, que está curiosa. Além disso, os nomes de um monte de jogadores de futebol que ele contratou. Acho que está melhor aqui no Marca, aqui vou reconhecer melhor Figo, ou seja, os galácticos. Vamos lá. Figo, Zidane, Ronaldo, Nazário, Mário. Quem está aí? Poxa, não, porque ele não coloca o Owen. Ele não coloca o Owen. Espera para ver quem é o outro. Bom, sim, claro, Beckham. Beckham, Sérgio Ramos, Ronaldo, Cristiano, Benzema, Kaká, Alonso. Sabe Alonso? Não está. É o Tarbeloa, por sinal, que assinou cobrir o Madrid na mesma temporada, no mesmo verão, em 2009. Modric, Casemiro, coloca aí o Casemiro, Carvajal, Bale. Bom, Carvajal, claro, Carvajal é da base, mas coloca ele aí. Olha, claro, ele não coloca o Raul, porque o Raul vinha de uma fase bem anterior. Ele coloca o Carvajal aí, porque apesar de ser da base, entende que, bom, ele aparece junto com ele, aparece no mandato ou com o mandato do Florentino, né?
Bailly, Kroos, Vinícius Júnior, Courtois, Rodrigo, Bellingham e Mbappé. E alguns ficaram de fora. James Rodrigues deixou o Owen de fora, é que quando contratou o Owen em 2004, o Owen ia ser, bom, ele já tinha sido bola de ouro, era mais um galáctico, né? E, bom, o que eu te digo? Então, 30 Alexander-Arnold, quem mais ficou de fora? Ficaram de fora, obviamente, não cabiam todos. Mas enfim, dá pra entender a mensagem, porque depois ele ainda coloca que ele continua. Ele colocou o número 9 no Mbappé, aliás, e não o 10, porque quando ele foi contratado, usava o 9. Bom, essa foi a ação eleitoral de hoje do Florentino. Visualmente muito impactante. E depois ele falou e disse: ele se dedicou a atacar uma parte do que ele disse, porque obviamente, como eu já contei antes na questão esportiva, ele fala sobre novas estrelas e um Irã, vocês já sabem, né? No Real Madrid na próxima temporada. Darei mais detalhes do nosso projeto nos próximos dias, tanto no nível esportivo, social quanto econômico. Bom, isso ele vai dizer nos próximos dias. Não sei se ele reage ao que o outro disse. Mas isso é o que ele comentou com claras referências ao outro candidato. Que dias? Um momentinho. Espera, agora. Algo que não se consegue em 2 dias. Credibilidade não se improvisa. Acho que conquistei isso com os sócios do Real Madrid por sempre dizer a verdade. Não se pode querer ser presidente do Real Madrid construindo um projeto de mentiras. Não se pode enganar o sócio prometendo cadeiras cativas que são impossíveis. De quem vamos tirar então? Sempre me preocupo com sócios sem cadeira cativa. Continuaremos lutando com todas as forças. Contra a revenda ilegal em colaboração com a polícia. Todas as cadeiras cativas recuperadas pelo clube por uso indevido serão destinadas aos sócios que atualmente não têm cadeira cativa. Isso será feito a cada temporada. Claro, vamos levar em conta aqueles casos em que não houve má-fé ao ceder uma cadeira cativa. São os sócios que, infelizmente, também foram enganados. Teremos a sensibilidade necessária para cada caso. Parem de mentir. Não repitam falsas promessas e falsos projetos que só resultariam no que nós, madridistas, já vivemos e não queremos mais. Não criem falsos programas em restaurantes, porque isso só vai nos levar à ruína do Real Madrid. Diante de um projeto que só considera gastos, nós viemos construindo um Real Madrid desde o ano 2000, pensando em como gastar mais recursos para continuar vencendo. Diante de um projeto ultrapassado de piscinas e quadras de pádel em terrenos que hoje valem mais de 1 bilhão de euros, nós propomos para os terrenos a criação do maior parque tecnológico da Europa, prestígio e geração de recursos e novas receitas para que o Real Madrid continue sendo líder no esporte, na economia e no âmbito social. Este é um projeto estratégico porque pela primeira vez na história do futebol, um clube vai ter acesso direto e permanente ao conhecimento tecnológico. Sendo o mais avançado do mundo, é usado para atender necessidades como preparação física, tática, prevenção de lesões e desempenho esportivo. Nós utilizamos a inteligência artificial para andar de mãos dadas com um gigante como a Apple, que vai nos permitir no futuro sonhar e crescer economicamente com algo que vai ser revolucionário na indústria do futebol, como vocês já devem ter ouvido falar alguma vez do Bernabéu Infinito. Bom, vamos lá, várias coisas. Poxa, impressionante quando ele diz que os outros estão prometendo projetos ultrapassados que só geram despesas e que tem quadras de padel e tal. Quer dizer, ele, e além disso, insisto, continua sem dizer o nome, ou seja, ele. O nojo que ele tem do Riquelme e da candidatura do Riquelme é uma coisa. Tudo isso vem, obviamente, de anos atrás, porque, bom, Riquelme é amigo do genro, do Iberdrola, que o Florentino tem uma rixa jurada, etc e tal, etc. Mas, porra, palavras muito pesadas. Ele afirma que os outros mentem, que isso não será feito dessa forma, que leva à ruína e se preocupa com a questão dos portadores de carnê. Bem, punindo a revenda e transferindo esses carnês, que alguns portadores de carnê fizeram mau uso deles, claro, para pessoas que possam ser sócios, que possam ser novos assinantes. Respondendo um pouco ao que foi um dos cavalos de batalha de Riquelme nesses dias. Quando ele fala desse hub tecnológico, eu garanto uma coisa para vocês. Lá, o sócio do Real Madrid ainda não sabe o que é a área tecnológica que vamos montar ali em Valdebebas.
Se você pedir para ele explicar, ele diz: pois é, as empresas vão vir aqui, tipo Apple, Nvidia, não sei quantas mais virão e vão fazer alguma coisa ali. É isso que o sócio vai te dizer. Porque isso também deveria ser explicado melhor. E ele vai dizer: bom, esse pessoal vai estar ali. Florentino nos diz que isso vai ser bom para o Real Madrid para se beneficiar disso também. E ele diz: bom, que aos sócios, vão nos dar desconto nas assinaturas da Apple, dos aplicativos, quer dizer, isso é uma piada? Mas eles deveria explicar um pouco melhor. No entanto, o outro, embora também tenhamos criticado no sentido de quem paga por isso, talvez seja um pouco... Bom, chamaram de marinador o que o Riquelme fez e tal, mas para o sócio, para que ele visualmente isso... Entenda? Mais tangível para o sócio do Real Madrid. Insisto, para que ele possa aproveitar, para que entenda, para que veja em Valdebebas, ou quando for a Valdebebas. Desculpa, sinta que aquilo foi feito para ele e que ele possa aproveitar. Bem, entre uma coisa e outra não sei, veremos nas urnas. Mas talvez para o sócio, normalmente, imaginem que Florentino não é Florentino, é outro e concorre aqui. Em igualdade de condições, mais ou menos, o que você veria como mais tangível para alguém que você quer conquistar? Algumas empresas buscam criar um hub tecnológico com quadras de pádel e futebol. Talvez o segundo caso seja o mais relevante, então deveria explicá-lo melhor. E depois, aquilo do Bernabéu Infinito, que é uma ideia que eu acho fantástica. Fantástica e brilhante, e o Madrid é o primeiro time que faz isso, pelo que entendo, de futebol, que faz isso com esses óculos e tal. Também isso tem o seu lado que precisaria ser melhor explicado, ou suas fraquezas. Esses óculos agora mesmo custam 3.000 paus. Quer dizer, o ingresso do Real Madrid? Bom, depende da área, mas vamos lá. Se você quiser, olha, eu não posso ter um ingresso do Bernabéu para ir todo fim de semana ou toda vez que tiver jogo e tal. Moro em lugar indefinido e assisto tudo pelos meus óculos da Apple. Imagino que isso já vai ter uma mensalidade, mas além disso os óculos custam $3.000, ou 3.000, ou 3.500, não sei quanto custam esses óculos. Eu não, já experimentei e tal, são muito boas e tal, mas eu não gasto isso até ver um uso diário e mais prático, mas nem a pau. Alguns vão adorar isso do Bernabéu. Ok, quantos vão ser? Olha, sei lá. Agora, como inovadores, é fantástico, tudo muito bom, mas também tem suas fraquezas. Não sei, estou gerando um debate aqui, depois o pessoal vai achar que eu reclamo de tudo. Mas não, calma, é só que se não pudermos conversar, quer dizer, e além disso, uma coisa está clara, é que o Florentino vai ganhar, mas não é porque ele vai ganhar que tudo vai parecer maravilhoso para a gente. A gente vai ter que dizer aqui que tem coisas que talvez sejam mais urgentes para o sócio ou para o torcedor. O Bernabéu Infinito está fantástico, mas antes do Bernabéu Infinito, a gente precisa de um substituto para o Kroos e outro para o Modric. Poxa, sim ou não? Sim ou não? Bom, é disso que estou falando. Aliás, apareceu um nome durante a tarde que pode prejudicar muito o Riquelme se ele não vier explicar ou não responder a essa informação do Jorge Calabres. Cuidado! Nanin, o peão de Calderón, em campanha contra Florentino. O agente de um jogador afirmou ter recebido uma ligação para apoiar Riquelme, segundo Jorge Calabres. E ele explica: como é por assinatura, lerei só o título e subtítulos. Desculpe, Nanin, peão de Calderón, ataca Florentino. Um agente diz que ligou para apoiar Riquelme. O representante recebeu nesta segunda a ligação do autor da fraude na Assembleia de Sócios que levou à renúncia de Calderón em 2009. Esse cara aqui, bom, faz parte da história negra do Real Madrid, naturalmente. Eu já vi ele uma vez em Miami, assim, meio de longe, e outro dia vi ele no tênis. Fiquei pensando, esse cara de onde eu conheço, Nanin.
Mariano Rodrigues de Barutel, Nanin, pediu para esse agente que o jogador do Real Madrid aparecesse publicamente antes de domingo apoiando a candidatura de Henrique Riquelme. Bom, isso é uma coisa que está aí. Não sabemos se é verdade ou não. É uma informação que hoje gerou certo alvoroço. E aqui se conta também. Podemos esconder a verdade, cara. Se esse cara tiver ligação com Riquelme, pode prejudicá-lo. Naturalmente, e acima de tudo, é algo em que a candidatura de Florentino está empenhada, em relacionar Calderon com Riquelme, não é? E se ainda por cima aparece aqui na equação Nanin, aí vocês já imaginam. Bom, vamos embora, mas antes quero destacar uma coisa que me incomodou especialmente. E é sobre o Fabrício Romano, que esse cara sempre faz a mesma coisa. Isso diz respeito e afeta um jogador do Real Madrid. E para o bem, eu acho, porque César Palacios me parece muito bom. Se ele for contratado, eu acharia... Vamos lá, seria ótimo porque ele poderia ter a mesma evolução que Jacobo Ramon e nem se fala do Nico Paz. Eu acho que o Como é um ótimo lugar para ir, desde que o Fábregas continue lá. E então, o Fabrício Romano está falando sobre o interesse do Como em contratar esse rapaz e tal. Bom, para seguir os passos do Nico Paz. E estão dizendo isso para o Fabrício Romano e para todo mundo. Ei, craque, isso já foi contado pelo Joel Guerreiro, que é um jornalista que cobre. O Real Madrid desde as contas da fábrica e Real Madridista. Real. Deixa eu ver se eu falo certo. Quero falar certo. Cantera do Real. Desculpa. Não era assim, desde madridista Real. Desculpem. Bom, esse rapaz já contou isso outro dia. Na verdade, faz 2 dias. No dia 30 de maio ele já contou isso. E hoje Fabrício Romano está se aproveitando da informação e roubando muito. Por quê? Bom, aqui neste canal, por exemplo, porque sempre falamos do que outros falam, mas sempre dizemos o nome, e aqui Fabrício Romano não mencionou em nenhum momento esse rapaz, o Joel Guerreiro. Em nenhum momento. Mau gesto. De verdade. Valeu, tudo de bom pra vocês. Deixem o like se gostaram do vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. Hoje o vídeo saiu um pouco mais tarde. Agora faço só 2 por dia, porque estou me dedicando a outra coisa. Ótimas notícias. Vou para a Copa do Mundo e faremos coisas interessantes com a torcida. Vou fazer uma viagem incrível de carro com a família. Vamos lá, aventura mundial. Total. E vamos mostrar tudo aqui neste canal. Isso é muito importante. Estou de volta à televisão. Vou para lá trabalhar em uma emissora de TV nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Não vou revelar ainda, aguardem o anúncio da emissora. Continuaremos com o canal e trazendo novidades legais. Vocês vão gostar. Espero que vocês continuem aí como sempre apoiando. E para apoiar, deixem um like neste vídeo, por favor. Deem aquele hype se puderem. E é isso, se inscrevam se ainda não forem inscritos. Tudo de bom para vocês. Nos vemos amanhã. Tchau.